Bom, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar sobre aquele meu vídeo sobre a redução da maioridade penal, sabe? Foi um vídeo que as pessoas me criticaram bastante, mas no geral foi bastante elogioso. Vocês devem lembrar, né? Esse meu vídeo ficou bastante famoso, fiz ele faz uns 3 meses mais ou menos, ele já tá aí com seus 150 mil visualizações, né? Então eu acho que é uma maneira boa de tentar corrigir alguns equívocos de pessoas que não entenderam direito o que eu quis dizer naquele vídeo, né? Vocês lembram, né? Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, e se eu dissesse para vocês que boa parte das coisas que vocês lembram que aconteceram com vocês, na verdade, não aconteceram? E eu vou ser bastante sincero, gente, que quando eu fui apresentado pela primeira vez a esse esquema de falsas memórias, eu fiquei bastante cético, eu não queria aceitar que algumas coisas que eu lembrava com muita clareza, né, tinham sido, sei lá, memórias falsas, coisas que eu achava que tinham acontecido comigo e não aconteceram. Mas depois que eu descobri que era verdade, que existiam mesmo falsas memórias, aquilo foi um choque muito grande para mim, e eu precisei, inclusive, rever alguns pontos da minha vida, pedindo com a ajuda de testemunhas e tal, para ver se as pessoas lembravam daquilo que eu lembrava, se tinha acontecido daquela forma mesmo. E é impressionante como as pessoas são sugestionáveis, inclusive. Às vezes eu perguntava para amigos meus sobre situações que aconteceram em comum, e se eu perguntasse, você lembra daquilo? A pessoa lembrava. Então eu não podia perguntar dessa forma, eu tinha que perguntar, o que você lembra daquele dia? Porque aí a pessoa ia falar o que ela lembrava, e é impressionante como cada pessoa lembra de um jeito diferente do que aconteceu. Bom, o meu caso de falsa memória, que foi o que me fez perceber, foi assim, eu tinha acabado de entrar na faculdade, e eu tinha saído de um colégio pequeno para entrar numa faculdade grande, então eu tinha conhecido muita gente, né, muito mais gente do que eu já tinha conhecido na minha vida, né, e muitas pessoas me contavam coisas, algumas pessoas me falavam sobre suas vidas e tal, e muitas vezes eu esquecia de quem era o que eu ouvia de que, né. Até que um dia eu tava conversando com um amigo meu do colégio, e aí eu contei pra ele uma coisa muito engraçada que tinha acontecido comigo, enquanto eu tava assistindo um filme. E aí esse meu amigo ficou olhando pra mim com uma cara meio assim, aí chegou pra mim e falou assim, olha, você vai me desculpar, cara, mas quem te contou essa história fui eu. Aí na hora eu fiquei meio em choque, assim, eu falei assim, não, cara, você tá me sacaneando, pô, você tá querendo roubar a minha história, tal, não sei o quê. Fiquei até um pouco puto com ele. Aí depois eu comecei a pensar, a princípio, eu nem lembrava direito de ter visto aquele filme, eu vi depois, mas aquela situação que eu tinha bolado na minha cabeça, na verdade tinha sido uma história que esse meu amigo tinha contado um ano antes, e eu tinha esquecido que era ele que tinha contado, e no meio desse monte de histórias que eu tava ouvindo de várias pessoas, eu achei que aquela história era minha. E isso é uma coisa muito louca, porque eu cheguei até a adaptar um pouco a história pra mim. Eu achava que é até normal, por exemplo, quando você vai contar uma história, que você aumente ela um pouco, que você simplifique ela um pouco também, né? Então, por exemplo, a história aconteceu com um amigo de um amigo. Aí você vai contar essa história para uma outra pessoa, se você ficar falando, aconteceu com um amigo de um amigo meu, começa a ficar uma coisa muito complicada. Então você chega e fala, aconteceu com um amigo meu, pronto, você já corta uma etapa, né? Você já corta um intermediário, que é mentira, né? Mas é uma mentira proposital para simplificar a história. Quando eu fiquei sabendo esse lance das falsas memórias, aí eu me conscientizei de que realmente poderia acontecer da pessoa involuntariamente, não por mau caratismo, a inventar alguma coisa que não aconteceu com ela. E isso é muito interessante porque aconteceu do outro lado também. Aconteceu de eu ter contado uma situação que aconteceu comigo em uma das minhas viagens, né, para um conhecido meu. E depois, quando a gente estava numa confraternização, etc., esse conhecido veio contar essa mesma peculiaridade que eu tinha contado na minha viagem, ele contou como se tivesse sido com ele. E digo mais, ele adaptou, porque ele nunca tinha ido para esse país que eu fui, que foi onde aconteceu essa situação. Então ele adaptou para um outro país que ele tinha viajado e tinha conhecido pessoas desse país, tipo, sabe? É muito interessante como aconteceu. E com certeza não foi uma coisa proposital, né? Não foi por mal que ele fez isso. Tanto é que se ele tivesse sido mau caráter, ele não ia vir contar para mim a minha própria história. Ele não lembrava que era eu que tinha contado e ele achou que isso tinha acontecido com ele. Então, quer dizer, a memória das pessoas, ela é muito pior na vida real do que elas querem admitir para si mesmas, e a memória das pessoas também é bastante enganável. Então todo mundo está sujeito a isso. Tá? Esse é um fenômeno bastante conhecido na psicologia, tá? O fenômeno das falsas memórias. Eu vou deixar aqui embaixo alguns textos explicando esse mecanismo, né? Enfim, se vocês tiverem mais interesse em ler. E vou contar alguns casos aqui que são documentados na literatura médica e psicológica. A maior especialista nessa área hoje é uma psicóloga que chama Elizabeth Loftus. Ela é uma mulher muito polêmica, enfim, ela se envolveu em várias questões jurídicas, até ela foi processada várias vezes, ela foi acusada de charlatanismo várias vezes, principalmente
por alguns ex-pacientes, né, em que ela disse que a memória que eles estavam dizendo era falsa, né, porque inclusive é uma área que é bastante passível de processo, né, porque você dificilmente tem provas cabais. Se a gente está falando de uma memória que é inventada, de uma memória falsa, né, o psicólogo que fala que aquela memória, que, por exemplo, a testemunha contra um crime, ela é falsa, o psicólogo pode entrar na dança jurídica ali também, do meio da questão, né, então é uma coisa bastante tensa. Ela, até onde eu sei, ela conseguiu ser absolvida de todas as acusações que ela recebeu, mas mesmo dentro da academia ela é bastante polêmica, tem muito psicólogo que não concorda com a Loftus, mas alguns dos casos dela são bem aceitos, mesmo por quem discorda dela, né? Os estudos de caso que ela fez são realmente muito conhecidos. Em um dos experimentos que ela fez, que é um experimento muito interessante, foi um em que ela selecionava vários voluntários, né? E ela pegava um vídeo em que havia uma batida de carro, era uma simulação, né? E do lado do carro, do carro que tecnicamente foi o responsável pela batida, né, tinha uma placa de pare. Depois que ela fez a exibição desse vídeo para os voluntários, ela dividiu em 2 grupos. Um dos grupos simplesmente ficou esperando, né, ficou lá aguardando os testes, né, que ela ia fazer depois, e o outro grupo recebeu uma sugestão, pelo que eu entendi, escrita, de que a placa de trânsito, na verdade, era uma placa de preferencial, ou seja, o oposto de pare, né, ou seja, vai reto e quem estava errado era o outro. Depois, ela fez um questionário para as pessoas responderem o que elas lembravam daquele vídeo que elas tinham acabado de ver. As pessoas que não receberam sugestão alguma, elas diziam que a placa era a placa de pare, que era o que elas lembravam de verdade. As pessoas que tinham recebido a sugestão tiveram uma tendência maior a dizer que a placa era de preferencial e não de pare. Ou seja, você está pegando um detalhe, que não é a parte mais relevante, e você está transformando na cabeça da pessoa, brincando com a memória dela. E isso daí é uma coisa muito fácil de constatar, é só você rever o vídeo. É só você rever o vídeo que você vai ver que a placa era de pare e a placa não era de preferencial. Um outro experimento era sobre a velocidade do carro. Aparentemente, eu não vi o vídeo, os carros estavam numa velocidade pequena, né? Foi uma batida simulada, né? Nem poderia ser uma coisa muito violenta. Eles mostravam, pelo que eu entendi, a velocidade do carro. O carro estava, sei lá, 40 por hora. Dependendo do adjetivo ou dos verbos que ela usava no questionário, as pessoas lembravam de uma outra maneira. Então, por exemplo, eles escreviam assim: com que velocidade os carros colidiram? Um termo bastante neutro, digamos assim. Elas tinham a tendência de lembrar mais da velocidade real que tinha sido mostrada no vídeo. Agora, se a pergunta fosse elaborada de uma forma assim: com que velocidade os carros se estraçalharam? Com que velocidade os carros se arregaçaram? A velocidade que as pessoas sugeriam era maior que 40 por hora, porque obviamente uma colisão de 2 carros a 40 por hora não ia gerar maiores danos, né? Não ia gerar uma coisa horrorosa assim numa esquina normal, asfaltada, etc. O que aconteceu é que as pessoas sugestionadas pelo verbo colocavam 60, 80 por hora. É muito interessante como que a memória das pessoas é muito sugestionável, ainda mais com coisas menos relevantes, né? Como por exemplo um vídeo de algo que não diz respeito a você. Se vocês quiserem ler mais sobre esse experimento, vou deixar aqui embaixo os links na descrição também. Essa Elizabeth Loftus aí, ela sugeriu que existiria uma síndrome da falsa memória, ou seja, que a falsa memória poderia ser, inclusive em algumas pessoas, uma patologia. Então, a gente sabe que tem alguns distúrbios mentais que facilitam, por exemplo, a mitomania, né? As pessoas inventarem histórias que não aconteceram. Mas a mitomania não é uma falsa memória, ainda que a pessoa passe a acreditar nas próprias histórias e nas próprias mentiras. Então, essa síndrome da falsa memória que essa Elizabeth sugeriu nunca foi bem aceita pelos psicólogos, psiquiatras, etc. Mas os experimentos dela sobre falsa memória em si são muito úteis e são bem interessantes mesmo, e com relação a esses experimentos eu não vi nenhuma crítica, pelo menos nos trabalhos que eu dei uma olhada, não vi. Então, quer dizer, existem falsas memórias, as pessoas podem ser sugestionadas a alterar uma memória, e as pessoas nem sempre confiam nelas mesmas, então elas às vezes também podem acreditar que tinham visto algo errado, e aí elas preferem acreditar na pessoa que aparentemente lembrava melhor. Algumas semanas, meses, anos depois, a pessoa vai lembrar daquilo como se tivesse sido real mesmo. E se vocês fizerem um estudo mental, vocês vão ver que boa parte das coisas que vocês lembram que aconteceram, na verdade, as outras pessoas que lembraram contaram pra vocês, e vocês acham que vocês é que lembram. Alguns casos que ficaram muito famosos com relação à falsa memória envolvem a hipnose terapêutica. Existem alguns trabalhos dizendo que a hipnose terapêutica ela pode ajudar a relembrar memórias há muito tempo guardadas ou detalhes que não foram percebidos. Quem demonstrou isso muito bem foi o Mythbusters, né, sobre hipnose, né? Eu vou deixar linkado aqui embaixo também, se eu achar na internet, se ainda tiver na internet. Mas muitos psicólogos ou psiquiatras não concordam que a hipnose possa ajudar você a lembrar de algum detalhe esquecido, de alguma coisa reprimida, tá? Eu vou deixar alguns textos aqui embaixo também explicando isso. Mas todos os psicólogos e psiquiatras concordam que a hipnose terapêutica ela pode ajudar sim a formar falsa memória. Ela pode fazer a pessoa lembrar de coisas que não aconteceram por sugestão do hipnotizador. Alguns casos que ficaram muito famosos,
que obviamente renderam vários processos na justiça, foram narrados pelo Carl Sagan no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro que eu já sugeri para vocês naquele outro vídeo meu, que inclusive tem o mesmo nome do livro. Se vocês quiserem saber, caso vocês achem o PDF ou vocês tenham comprado o livro e não queiram ficar folheando muito, os capítulos que ele fala exatamente sobre isso são o 7, o 8 e o 9. O 7 é o homônimo também, O Mundo Assombrado pelos Demônios, o 8 é sobre a distinção entre visões verdadeiras e falsas, e o 9 chama-se Terapia. Tá? Então se vocês quiserem, leiam esses 3 capítulos que vocês vão estar por dentro desses casos com um pouco mais de detalhe, mas eu vou narrar alguns para vocês, porque inclusive a própria Elizabeth Loftus chegou a narrar também esses casos como defendendo os seus pontos de vista. Um dos casos, pelo que eu procurei na internet, né, foi de uma menina que chamava Beth Rutherford. Pelo nome do Carl Sagan, o nome do pai dessa menina era o Paul Ingram. Só fazendo um adendo, eu dei uma lida de novo aqui e na verdade são 2 histórias, tá? Uma desse Paul Ingram aí e a outra da Rutherford, né, da Beth Rutherford. Mas são 2 histórias muito parecidas, tá? A que recebeu indenização da justiça foi a da Beth Rutherford. A desse Paul Ingram aí eu não sei que fim deu. Mas tanto o Carl Sagan no Mundo Assombrado pelos Demônios quanto a Elizabeth Loftus aqui, eles narram vários casos, tá? Então se vocês quiserem saber, tem vários casos. Não é 1, não é 2, não é 3. São muitos casos de falsas memórias que foram incutidas na cabeça de pessoas que depois sofreram consequências por causa disso. Bom, resumindo, essa jovem, né, essa menina aí, ela tinha ido para um retiro espiritual por um tempo, acho que, se não me engano, foi no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, que é bem religioso, né, e ela foi lá submetida a algumas terapias, foi submetida a algumas sessões de hipnose, etc. E ela voltou acreditando piamente que o pai dela tinha estuprado ela várias vezes quando ela era criança e, inclusive, fazia ela participar de cultos satânicos, tinha obrigado ela a abortar e depois tinha comido o neném. Enfim, ela voltou falando que o pai dela era um monstro e esse pai dela, que aparentemente era um cara que tinha bastante relevância política na cidade, né, acabou indo sob uma investigação. Ele também foi submetido a várias terapias e ele dizia lembrar realmente de ter feito esses cultos satânicos com a filha dele e tal, não sei o que, tanto é que ele se entregou para a polícia, ele abriu mão dos advogados, ou ele tinha um advogado que nem era experiente, e foi preso. Depois dele ter ficado na cadeia há algum tempo, ele começou a rever os depoimentos que ele mesmo fez, e ele pediu para ser reconsiderado, porque ele já não estava mais confiando nos próprios depoimentos dele, dizendo que tinham sido falsos, que ele falou assim, não, eu fui sugestionado, eu fui compelido a confessar um crime, mas agora eu já não estou lembrando direito que isso aconteceu. E fizeram depois um exame de corpo de delito na menina e descobriram que a menina não tinha cicatriz nenhuma, que a menina, muitas das cicatrizes que ela tinha não eram cicatrizes de agressão, e inclusive ela era virgem. Tá, então não tinha como ela ter sido estuprada várias vezes e ter abortado o filho e etc, o pai ter comido. Tanto é que ele foi solto, a reputação dele foi pro saco, mas ele foi solto, foi liberado. E pelo que eu entendi, em 1996, a justiça do estado lá obrigou o terapeuta, ou a terapeuta, ou os terapeutas, enfim, a pagarem $1 milhão de indenização para a família, né? Porque eles geraram essas falsas memórias aí que arregaçaram, que estraçalharam, acabaram com a família. Eu achei até um artigo, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, não sei se ele é considerado muito relevante na área de psicologia ou de psiquiatria, porque, como eu falei, não é a minha área e eu sei que muitos desses artigos eles são refutados muito facilmente ou eles são de escolas diferentes, mas nesse artigo o cara fez aqueles exame de ressonância magnética funcional, né? E nesse experimento, os autores disseram ter conseguido detectar a diferença de área cerebral que é ativada quando uma pessoa se lembra de uma memória verdadeira e quando ela se lembra de uma falsa memória. Ou seja, você teria aí uma evidência física. Como eu falei, não sei se esse experimento, se esse artigo, ele é confiável, se ele já foi reproduzido, mas eu vou deixar ele aqui embaixo de qualquer maneira. Se não for, depois eu comento em outro vídeo. Agora, vendo todos esses casos, isso dá um certo medo, não? Pelo menos eu, quando li todas essas coisas, eu fiquei bastante amedrontado. Especialmente quando você percebe que o nosso sistema de justiça, ele é, em boa parte, baseado, principalmente nessa questão das testemunhas, né? Então, pessoas que viram um crime acontecer e que vão lá, né? E o depoimento delas tem peso. E até do júri, né? Porque quando você vai a júri popular, é o júri que vai avaliar se aquela sua história, ou se as pessoas estão certas ou erradas, ou quem é o culpado, quem não é, né? E o júri, enfim, ele tem um grau de subjetividade ali nessa questão de júri que não é desprezível. É óbvio que o nosso sistema não é baseado só nisso, você tem questão de provas factuais, você tem evidências, tem câmera, exame de DNA, etc e tal. Hoje a gente tem várias maneiras de driblar essa questão de testemunho ocular, né? De driblar as falhas de testemunho ocular. Mas você imagina como que eram as coisas antes
de existir exame de DNA, antes de existir câmera fotográfica, câmera de vídeo, antes desse tipo de coisa acontecer. Você imagina quantas pessoas não foram mortas, torturadas, presas, etc., de forma injusta, por crimes que eles não cometeram, porque alguém resolveu dizer que aquela pessoa era culpada. Tudo bem, a maior parte desses casos eram pessoas que não estavam com falsa memória nenhuma, elas estavam inventando de propósito para ferrar uma pessoa que elas não gostavam. Mas e as pessoas que inventaram realmente uma falsa memória, criaram uma falsa memória, ou foram sugestionadas a ter uma falsa memória, e depuseram a favor ou contra, talvez por algum estresse traumático, talvez por alguma situação em que elas estivessem fora do seu estágio normal, né, ou por coerção, elas testemunharam contra criminosos que na verdade não fizeram nada, contra pessoas que eram inocentes, e às vezes quem fez a sugestão em cima da cabeça dessas testemunhas foi o próprio criminoso, né, porque, enfim, não queria ser pego, etc. Né, o bom é que a maior parte dos meus relatos estão gravados em vídeo, isso daí serve de testemunha, mas muitas pessoas podem simplesmente dizer que eu falei alguma coisa que eu não falei, me acusar sobre isso e, enfim, arruinar a minha reputação, arruinar a minha vida, arruinar a minha família. E isso é uma coisa que está todo mundo sujeito a isso. Inclusive, muitas pessoas já vieram me falar que eu falei coisas nos meus vídeos que eu não falei. E não é nem que entendeu errado, coisas que eu não falei, que eu nunca falei na minha vida. Várias pessoas bateram o pé e teimaram comigo em comentários do YouTube, em tweets, ou mesmo no Facebook, dizendo que eu falei coisas que eu não disse. E depois eu falava, me mostra o vídeo. Ah, você apagou o vídeo. Não, eu não apaguei, é porque eu nunca disse esta merda. E as pessoas não acreditam. Quer dizer, essa pessoa não está sendo desonesta, ela realmente está acreditando, ela criou uma falsa memória, alguém do convívio dela, ou alguém na internet falou algo que ela lembrava, ela associou aquilo à minha pessoa e ela cismou que é aquilo e ponto. Sabe? Isso é um pouco assustador. Inclusive, esses métodos de interrogatório da polícia ou do exército ou de qualquer coisa, como as pessoas já sabiam, né, tem até piada sobre isso, né, mas é mais uma evidência de que essas coisas podem ser anuladas mesmo, né, dependendo do método que a polícia ou o exército, ou sei lá qual instituição que está fazendo esse interrogatório está usando. Se eles usarem uma tortura, e muitas pessoas hoje em dia apregoam que a tortura é um mal necessário, porque é para você fazer a pessoa confessar, sabe? Dependendo da tortura, especialmente se for uma tortura psicológica, né? Porque a gente tá falando aqui mais da parte psíquica, né? A tortura pode muito bem não funcionar com alguém que sabe de alguma coisa mesmo, ou seja, a pessoa pode ter os dedos tudo cortado, ter o zóio furado, e não confessar um crime, não entregar aos amigos, e o contrário pode ser verdadeiro. Ela, sendo inocente, pode confessar que fez de tudo. Ela pode falar que saiu voando, que matou não sei quem, que estuprou não sei das quantas, porque se ela for sugestionada de uma forma correta, o estresse a qual ela foi submetido pode fazer, inclusive, que ela acredite nisso, como aconteceu com o pai dessa menina aí. A pessoa fica confusa, ela fica estressada e ela não sabe mais distinguir o que são memórias reais de memórias falsas. E é por isso que a ciência não costuma levar evidência anedótica em consideração. Leia-se evidência anedótica, aquela coisa que aconteceu com você ou com uma pessoa e ela não tem como provar para os outros que aquilo lá aconteceu de verdade. Então, essa história, essa anedota que a pessoa está contando, não necessariamente anedota no sentido de piada, né? Anedota no sentido de um caso particular, ela não pode ser comprovada pelas outras pessoas, ela não pode provar que ela está falando a verdade. Então, por exemplo, fulano viu um ET, fulano jura que viu um anjo, fulano jura que falou com a mãe morta. Tudo isso é evidência anedótica, que agora presta atenção no que eu vou falar. Pode ser que isso seja verdade, pode ser que fulano realmente tenha visto um ET, que fulano realmente tenha falado com a mãe que morreu, pode. Mas isso não pode ser demonstrado para as outras pessoas, então a gente não tem como saber se essa evidência é real ou falsa. E, conhecendo o mundo como a gente conhece, vendo pelas evidências que todo mundo tem, né, que são palpáveis e reais, a probabilidade disso ser uma mentira ou disso ser uma falsa memória é muito maior do que de ser uma memória verdadeira. Isso não é 50-50. A gente não pode se fiar nisso para fazer uma investigação, nem científica e nem criminal, por exemplo. Né? Uma pessoa não pode falar que quem foi que te estuprou, por exemplo, foi o ET. Sabe? Você não pode levar esse relato realmente tentando procurar por um ET. A menos que aconteça uma coisa extraordinária, né? A menos que realmente o ET apareça e fale, fui eu mesmo, tal. Mas se isso não acontecesse, uma coisa tão esdrúxula dessa não acontecer, você não vai levar isso daí em conta numa investigação criminal e também não vai levar isso em conta numa investigação científica. Mesmo porque as pessoas têm uma tendência muito grande a acreditar no que elas querem que seja verdade. Friso nisso. Porque, inclusive, eu já comentei sobre esse fenômeno naquele meu vídeo A Desculpa do Entretenimento, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo também. Um exemplo muito bom é a paralisia do sono, que é um fenômeno fisiológico extremamente comum. O Nerdologia já falou sobre isso, tá? O Átila já fez um vídeo explicando isso daí. O Yuri do canal Eu Ciência também fez um vídeo falando sobre isso, vou deixar linkado aqui embaixo. Ele é um fenômeno totalmente explicável, mas ele é um fenômeno extremamente amedrontador para quem passa por ele. Então, se é uma pessoa que realmente acredita, por exemplo, em anjos, demônios, uma pessoa muito religiosa no cristianismo,
seja, ela vai acreditar que aquilo foi o capeta e ela vai dizer que aquilo lá é uma sensação extremamente real para aquela pessoa. Se ao contrário disso for uma pessoa muito impressionável com essas histórias de extraterrestres, de abduções, etc., ela vai acreditar efetivamente de que aquilo ali foi uma abdução, de que foi um ET que paralisou ela ou alguma coisa assim. Se a pessoa, ao contrário, tem medo de terroristas ou é uma pessoa extremamente conspiratória com relação a invasões e tal, ela vai achar que aquilo lá foram grupos, sei lá, do exército comunista ou de neonazistas ou sei lá do que capturou ela e fez aquele experimento, sabe? A pessoa não vai saber distinguir a realidade da fantasia, porque é uma experiência muito real, mas ela é fisiologicamente extremamente explicável, né? Inclusive o Carl Sagan também cita muito isso no livro dele, alguns exemplos disso, de paralisia do sono. Ou seja, a pessoa que já tem uma certa crença, ou que ela tem uma tendência a acreditar em certas coisas, ela quer que aquilo seja verdade, ela quer que aquilo lá tenha acontecido, ela quer que aquilo confirme as crenças dela. E digo mais, se 1000 pessoas falarem que foram abduzidas por ETs através desse tipo de experiência, isso não prova nada para a ciência, nada. Se no lugar de 1000 forem 1 milhão, se no lugar de 1 milhão forem 1 bilhão, e nenhuma dessas pessoas conseguir provar que aquele ET é real, e nenhuma delas conseguir provar que foi realmente uma possessão demoníaca, isso não vale nada para a ciência. O número em que as coisas acontecem não vale nada quando é o caso de evidência anedótica, quando é algo que não tem uma evidência externa. Porque é óbvio que um ET que abduzisse uma pessoa e fizesse um experimento, ele ia deixar alguma evidência da existência dele. E, inclusive, é possível de existir sugestões coletivas. Você pode fazer sugestões coletivas, várias pessoas sendo sugestionadas ao mesmo tempo para uma determinada coisa. Tá? O pessoal que trabalha com hipnose já sabe disso há muito tempo. Mas nem precisa ser uma hipnose voluntária. Um vídeo que era muito bom, e eu vou pedir para vocês encherem o saco dele para postar o vídeo dele de novo, porque ele tirou do ar, é um vídeo do Yuri falando sobre zumbis e Papai Noel. Seu cérebro não é confiável. Então vocês vão lá agora, lá no canal Eu Ciência, vão na fanpage dele também no Facebook, e vão encher ele de mensagem para ele subir de novo essa porcaria desses vídeos no ar. Se milhares de pessoas afirmam ter visto o monstro do Lago Ness, por exemplo, isso não prova nada. Sem uma evidência fotográfica, sem uma evidência em vídeo, sem um osso, sem um cocô, sem um ovo, sem qualquer coisa do monstro do Lago Ness, aquilo ali é evidência anedótica. A pessoa pode ter visto o que ela queria ver. Pode ter sido uma sombra, pode ter sido um outro bicho, pode ter sido qualquer coisa, e ela acreditou que aquilo ali era o monstro do Lago Ness, porque ela estava propensa a acreditar que qualquer sombrinha, qualquer volume, qualquer agitação na água era um monstro. A gente não pode acreditar nisso, levar essas evidências como fatos, como factuais, para você provar que algo é verdadeiro ou não. De novo, pode ter sido o monstro do Lago Ness? Pode ter sido o monstro do Lago Ness, mas a gente não pode usar essa evidência só como prova de que o monstro existiu, sabe? A gente não pode simplesmente colocar no jornal isso daí e falar, ó, o monstro do Lago Ness existe, por quê? Porque aquele senhor viu. Ou seja, se 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas afirmam ter visto espíritos, por exemplo, isso não prova que os espíritos são reais. Se elas não têm condições de fornecer uma prova além da palavra delas. Elas podem ter visto qualquer coisa que elas acham que foram os espíritos e não necessariamente foi. Do mesmo jeito que se 40 mil pessoas disseram ter visto Jesus ressuscitado, não quer dizer que ele ressuscitou de verdade, não quer dizer que o que essas pessoas viram realmente foi Jesus. Dependendo do grau de sugestão a qual elas foram submetidas, sabe? E ninguém tá livre disso, tá? Mesmo pessoas muito instruídas ou pessoas mais simples, sabe? Testemunho ocular não é evidência suficiente, tá? Ainda que de vez em quando seja a única evidência disponível. E aí a gente entra aqui numa questão que se chama memória seletiva, que muita gente fala brincando, mas existem alguns artigos em psicologia sobre isso. Não sei também o quão eles são confiáveis, não sei o quão eles são bem vistos pela academia, mas são artigos que falam sobre a questão da memória seletiva. Então isso não é uma falsa memória, estrito sensu, apesar de que talvez o mecanismo seja o mesmo, mas ela gera uma falsa impressão de que alguma coisa no passado foi bom quando na verdade não foi, ou que alguma coisa no passado foi ruim quando na verdade não foi tão ruim assim. Um exemplo clássico que muita gente passa, né, é a questão do namoro que termina, né? Então as pessoas têm um namoro de merda, um namoro horroroso, quando termina vem aquele alívio, mas com o tempo a parte chata do namoro vai sendo esquecida e depois de alguns meses, talvez até alguns anos, a pessoa só lembra a parte boa. Ela fala, mas era tão legal, não sei o quê. Algumas poucas pessoas fazem a besteira de voltar ao namoro pra lembrar, né, em poucos dias vão lembrar por que terminaram. Mas isso é uma memória seletiva, né? Você esquece as coisas ruins e você só mantém as coisas boas. Depois de passado muito tempo, né, se ninguém for lá te lembrar das coisas ruins, você vai ter uma falsa impressão global, uma impressão geral na sua cabeça
né, aquela coisa inconsciente de que no geral foi bom. Uma coisa que tem acontecido agora recentemente foi a questão da ditadura, né, no Brasil, essas discussões novamente sobre a ditadura militar que houve no Brasil. É óbvio que teve pessoas que se beneficiaram da ditadura, teve pessoas que se deram bem na ditadura e essas vão defender a ditadura até o fim. Mas tinha pessoas na época da ditadura que falavam mal dela, que lutavam contra a ditadura e que hoje estão com saudade dela, hoje estão falando que era melhor. Tá? E você fala, o que aconteceu na cabeça dessas pessoas, né? E provavelmente é um mecanismo de memória seletiva e talvez até um mecanismo de falsa memória também. Quando algum jornal, por exemplo, fala alguma coisa que a pessoa não vivenciou, mas ela lembra como se tivesse acontecido com ela. E muitas pessoas acabam associando coisas que não eram diretamente relacionadas à ditadura como sendo da ditadura e como sendo uma coisa boa. Por exemplo, falando, naquela época tinha menos violência, naquela época tinha mais ordem. Mas até aí, na época do Juscelino, tinha menos violência, na época do Juscelino tinha mais ordem, e eu não vejo ninguém aqui querendo que volte o Juscelino. Tá, tudo bem, ele morreu, né? Mas não vejo ninguém aqui com ideais do Juscelino querendo que ele volte. Então eu vejo muitas pessoas querendo que a ditadura volte hoje em dia, né? Mais ou menos como eu vejo muita gente querendo voltar com ex-namorado ou ex-namorada porque esqueceu o quão ruim que era o relacionamento. Mas em suma, o nosso cérebro ele não é confiável, nós esquecemos coisas, nós lembramos de coisas que não aconteceram e a gente acredita muito no que os outros dizem pra gente, até de forma inconsciente. Por isso que se você quiser ter uma boa evidência sobre alguma coisa, procure algo mais do que a sua memória. Procure algo mais do que o relato de outra pessoa. Procure algo mais do que um simples testemunho. Claro, vai ter vezes que isso não vai estar disponível, mas quando estiver disponível, utilize esse recurso. Veja documentos, veja experimentos, veja fotos, veja relatos de especialistas que geralmente têm uma visão mais ampla que a sua, porque eles já juntaram esses dados há mais tempo, antes de formar uma opinião. Veja se você não aumentou alguma história e acabou se convencendo da própria mentira. Veja se alguém não te contou uma coisa e você tomou aquilo como verdade, como experiência própria e hoje está falando para os outros como se tivesse acontecido com você. Esse é um exercício permanente, tá? E ajuda a melhorar o mundo, ajuda a transformar o mundo num lugar melhor, num lugar mais justo e num lugar em que as pessoas têm noção das suas próprias limitações. Então eu acredito que fazer esse exercício, fazer esse treinamento no cérebro, vai ajudar a melhorar a nossa sociedade, tá? Quem me ajudou revisando o roteiro desse vídeo aqui foi o Frank Java, tá? O Adriano Faccioli. Se vocês não conhecem, o canal dele tá aqui, tá? Ele é psicólogo, então eu pedi para ele dar uma revisada nesse texto aqui, então eu agradeço bastante a ele. Se vocês querem saber mais, cliquem no canal dele. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Obrigado aí pela paciência de quem assistiu até aqui. E não, eu não gravei nenhum vídeo sobre a redução da maioridade penal, tá? Se alguém ainda estiver duvidando, beleza? Tá certo então, e falou!